Olá pessoal, tudo bem? Espero que todas e todos estejam muito bem mais essa semana. Continuando nossos estudos de jurisdição constitucional, hoje com a temática da ação direta de inconstitucionalidade. Começamos hoje o estudo das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Chegou minha parceira aqui, gente. Minha da noite. Desculpem. Ela vem com o barulhinho dos passinhos dela e aí acaba atrapalhando, né? A ação direta de inconstitucionalidade, que virá juntamente com as outras grandes ações que nós também vamos estudar. A ADC, a ADPF e a ADO. E junto com a ADO também vamos estudar o mandado de injunção, porque ambos se voltam para o controle da inconstitucionalidade por omissão, ok? Nós vimos já em todas as aulas anteriores, toda aquela questão geral relativa à atuação do Supremo. Afinal, o que exatamente o Supremo faz nessas ações de controle de constitucionalidade? Quais são os limites para a sua atuação, Como que ele dialoga, como que ele se relaciona com os demais poderes? Até que ponto ele pode interferir? Em que questões ele pode interferir quando ele julga essas ações, Agora nós vamos olhar para as ações. E claro que todo aquele aporte que nós vimos ontem é muito importante aqui, pessoal? Porque com base nele, nós vamos saber, afinal de contas, como será a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse momento, ok? A ação direta de inconstitucionalidade, então, é a nossa primeira grande ação, vamos chamá-la assim, ação de controle concentrado de constitucionalidade. Ela está prevista no artigo 102.1 da Constituição Federal e ela é uma ação de controle abstrato. A lei em tese, veja, não tem nenhuma situação concreta que viabilize aquele controle. É uma ação, portanto, de controle abstrato. Será declarada a inconstitucionalidade da lei em tese. Principal, porque a constitucionalidade é o objeto principal dessa ação, não é incidental, como vimos lá no controle difuso, É principal e concentrado. Então, é uma ação de controle de constitucionalidade abstrato, concentrado e principal, que tem por objeto o controle de constitucionalidade de atos normativos federais ou estaduais. Vejam, atos normativos municipais não são objeto de controle de constitucionalidade por meio de ADIM. Atos normativos municipais, são objeto de ação de controle de constitucionalidade perante o Tribunal Estadual. Existe, portanto, essa possibilidade, mas é o Tribunal Estadual quem vai analisar essa inconstitucionalidade à luz da Constituição Estadual. Aqui nós estamos falando de uma ação que é de competência do Supremo Tribunal Federal e na qual o Supremo Tribunal Federal vai analisar a inconstitucionalidade de um ato normativo estadual ou federal questionado à luz da Constituição Federal. O parâmetro de controle aqui, portanto, é a Constituição Federal, ok? Quer descer? Desce, fica quietinho, então, para não atrapalhar com o barulho, tá bom? Isso é bem importante entender, ok, pessoal? O parâmetro de controle aqui é a Constituição Federal, ok? Que atos normativos são esses, Os atos normativos lá da Constituição Federal, do artigo 59 da Constituição Federal. Lá tem um rol de atos que vocês já sabem quais são e todos eles podem ser objeto de ADIM. No texto, na leitura dirigida do texto que eu botei para vocês, que eu coloquei, que vocês já devem estar acessando junto com esse vídeo, temos lá um pedacinho do texto do curso do professor Marinoni, do professor Ingo e do professor Daniel, e aí eu botei alguns exercícios para vocês para nós refletirmos sobre atos normativos, Afinal, será que medidas provisórias podem ser objeto? E o que acontece se eventualmente a medida, desculpa, estamos com problema técnico com o cachorro. Tudo bem aí? Tudo ótimo. O que acontece se a medida provisória é reeditada ou se ela é convertida em lei? O que será que acontece com a ADIM? Será que ela perde objeto? Isso tudo nós vamos trabalhar depois, em outro vídeo, depois de vocês fazerem ali a leitura dirigida. Atos normativos secundários, resoluções, etc., podem ser objeto. Lei orçamentária pode ser objeto de controle de constitucionalidade, tudo isso também vai ser objeto da nossa discussão, e aí eu deixo vocês pensarem um pouquinho antes da gente conversar sobre isso, ok? Mas, rigorosamente falando, o que está lá no artigo 59 pode ser objeto desse controle, com algumas ressalvas que nós vamos fazer em seguida, mas todos eles podem ser objeto desse controle, ok? Quem pode propor ADIM? Não é uma ação qualquer. Temos alguns legitimados previstos expressamente no artigo 103 da Constituição Federal. Mesa da Câmara
dos Deputados, mesa do Senado Federal, presidente da República, procurador-geral da República, governador de estado, Assembleia Legislativa de Estado ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, partidos políticos, OAB, Conselho Federal da OAB, confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados previstos lá no artigo 103 da Constituição Federal para o controle de constitucionalidade via ADIM, via propositura de ADIM. Vocês vão ver que esses são os legitimados para as outras também. Lá na ADC, na ADO e na DPF são esses também que vão aparecer como legitimados, ok? A maioria desses legitimados são legitimados universais. O que significa dizer que eles são legitimados universais? Significa que eles podem propor a ação direta independentemente do seu objeto, independentemente da relação do objeto com a sua atuação. Eles são universais, portanto. Alguns, porém, são especiais. Os legitimados especiais precisam demonstrar a pertinência temática da norma que está sendo impugnada com a sua atuação. Quem são os legitimados especiais? Botei lá na leitura dirigida também para vocês, mas já vou falar aqui para vocês agora. Os legitimados especiais são o governador do estado, Assembleia Legislativa do Estado ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses precisam demonstrar a pertinência temática da norma, que é objeto daquela demanda, com a sua atuação. Isso vem, inclusive, em um pedacinho da petição inicial. Eles precisam abrir um item para demonstrar a pertinência temática, porque eles são legitimados especiais, eles não podem atuar em qualquer caso. Todos os demais são legitimados universais. Outra questão interessante relativa à legitimidade é com relação à capacidade processual, que todos têm. A ação é proposta em nome deles, eles têm capacidade de estar em juízo, mas nem todos têm capacidade postulatória. A maioria tem capacidade postulatória, mas partidos políticos, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional são 3 legitimados que não têm capacidade postulatória. Precisam de um advogado, precisam juntar uma procuração com a petição inicial para poderem ingressar com a ADIM. Os demais não. Com relação aos demais, não há esse problema, eles já têm também, além da capacidade processual, a capacidade postulatória, ok? Tomem cuidado com o partido político. Geralmente vocês confundem o partido político, porque o partido político, embora seja legitimado universal, não tem capacidade postulatória. É preciso que haja um advogado, é preciso que haja procuração, ok? Então, nessas situações, muitas vezes vocês confundem por imaginar que o partido político, por ser legitimado universal, tem capacidade postulatória. Não, ele não tem. Ele precisa de um advogado para poder propor a ação, ok? Bom, nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Portanto, essa ação vai seguir um procedimento especial, um procedimento muito específico para a sua propositura, considerando as suas características de ser uma ação de controle abstrato, de controle principal e de controle concentrado, ok? Tudo isso torna o procedimento todo especial e mostra algumas peculiaridades que esse procedimento tem, que eu vou dizer para vocês num outro vídeo, para não correr o risco desse ficar muito grande e não subir lá para o YouTube. Já retorno com o procedimento, pessoal. Um abraço.